O maior programa de orientação aos gestores públicos desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Tocantins está de volta. É o Agenda Cidadã 2016. Na edição de hoje, você fica por dentro de todos os detalhes dessa ação do TCE, que tem a finalidade de zelar pelas boas práticas na administração pública. E ainda saiba como foi o primeiro Fórum de Processualística e o 5º Juristeces. No ar, o TCE Notícia. Olá! O Tribunal de Contas julgou dezenas de processos na última semana. Confira agora as decisões referentes às contas de ordenador de despesas. Julgadas irregulares, as contas referentes ao Fundo de Saúde de Paranã, exercício financeiro de 2014, gestão de Maria Balduino Nunes Lustosa. Também reprovadas pela Corte as prestações de contas do Fundo de Saúde de Ponte Alta do Tocantins de 2013, sob gestão de Joaquina Pereira Mascarenhas. As contas da Secretaria de Juventude, Esporte e Turismo de Gurupi de 2013 receberam julgamento pela irregularidade. Gestor responsável, Sérgio Vieira Marques. Irregulares ainda as contas da Câmara de Vereadores de Filadélfia, exercício de 2013, gestão de Manuel Antônio Bento Sobreira Neto. Agora vamos conferir quais unidades gestoras receberam das câmaras do TCE do último dia 11 julgamento pela regularidade com ressalvas. Câmara de Vereadores de Riachinho de 2014, de responsabilidade de Valdir Pereira da Silva. Câmara de Vereadores de Vanderlândia, exercício de 2014, gestão de Antônio Aldeci Rodrigues Freitas. Câmara de Vereadores de Babassulândia, de 2013, gestor responsável, Cássio Ramos Brito. Fundo de Assistência Social de Brejinho de Nazaré, de 2014. Fundo de Assistência Social de Sucupira, de 2014, gestora responsável, Celi Nascimento da Silva. Também julgadas regulares com ressalvas as contas do Fundo de Saúde de Arapoema, de 2013, gestor Delício de Paula Ferreira. E, por fim, as contas do Fundo de Assistência Social de São Miguel do Tocantins, exercício de 2014, sob a responsabilidade de Edelita Rodrigues dos Santos de Souza, foram julgadas regulares. Durante 3 dias, o TCE Tocantins sediou o primeiro Fórum de Processualística e o 5º Juristeces. Importantes discussões ocorreram com a finalidade de aprimorar as Cortes de Contas de todo o país. O auditório do Tribunal de Contas do Tocantins foi sede de 2 importantes eventos nacionais, com a finalidade de aprimorar o serviço prestado pelos tribunais de contas de todo o país. Olha, na verdade, esse evento realizado pelo Tribunal de Contas de Tocantins, em parceria com o Instituto Rui Barbosa, é extremamente importante, não apenas para o Tribunal de Tocantins, mas para todos os 34 tribunais de contas do Brasil. Conselheiros, procuradores e técnicos de cortes de contas estiveram atentos às discussões. Ao todo, foram proferidas 25 palestras. O primeiro evento, o Fórum de Processualística, teve foco na aplicação do novo Código de Processo Civil. E com certeza, depois desse encontro, acredito que muitos tribunais de contas adaptarão muitas coisas ao novo Código de Processo Civil. Isso é importante porque nós temos uma gama de profissionais que atuam nas defesas dos seus clientes junto aos tribunais de contas. A elaboração da Carta de Palmas marcou o encerramento do fórum. O documento propõe recomendações aos tribunais de contas a respeito da aplicação do novo CPC junto aos tribunais. Eventos como esses são de extrema importância porque colocam no mesmo fórum as diversas realidades dos tribunais de contas. Temos 34 tribunais de contas, muitas assimetrias, cada um com a sua realidade, com a sua peculiaridade, mas é importante que valorizemos e exploremos os pontos em comum que temos, para que possamos fortalecer o sistema controle externo como um todo, porque com isso ganha a sociedade, ganha o controle das finanças públicas, a rigidez da gestão fiscal e a qualidade dos serviços que o cidadão espera que sejam prestados. Terminado o Fórum de Processualística, deu início o 5º Juristeces, encontro de jurisprudência nos tribunais de contas.
O Juris-TCs abordou a relevância da implantação do sistema de jurisprudência pelos tribunais. Que a gente vem aqui com uma expectativa e ela foi muito acima do esperado, né? Muitos tribunais compareceram, foi a primeira edição com tantos participantes e eles estão começando esse processo, evidentemente, mas estão se aprimorando e conquistando informações para fazer essa melhoria na pesquisa de informação dos tribunais de contas. Com o auditório do TCE lotado, o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina, encerrou a série de palestras. Não é possível que para situações concretas idênticas se produzam decisões diferentes, né? Esse é o grande apelo que o novo Código de Processo Civil faz para os tribunais tradicionais de justiça, etc., né? Para os juízes em primeiro grau e que, por certo, me parece, né, também deverão influenciar positivamente os tribunais de contas. A abertura oficial do programa Agenda Cidadã, edição 2016, ocorreu nesta semana em Araguaína. O presidente do Tribunal de Contas do Tocantins, conselheiro Manuel Pires dos Santos, está aqui conosco para falar um pouco mais sobre esse assunto. Presidente, muito obrigada pela presença aqui no TCE Notícia. Eu que agradeço e, mais uma vez, um privilégio muito grande estarmos aqui no TCE Notícias. Presidente, nesta terça-feira, agora, dia 18, ocorreu a abertura do encontro, o primeiro encontro regional do Agenda Cidadã, que foi em Araguaína, com 27 municípios no total, né? Já neste dia 20, a caravana promove o Agenda Cidadã em Araguatins. Serão quantos encontros nesta edição de 2016? Na verdade, nós teremos 5 encontros, a Agenda Cidadã, neste ano 2016. Então, tenho certeza que o sucesso que foi Araguaína, na abertura agora dia 18, que também seja o mesmo sucesso nas outras regionais. Nós teremos logo em seguida Araguatins, posteriormente iremos a Palmas, aonde será 2 relatorias da Regional de Palmas, nós iremos fazer o conjunto de 2 relatorias juntas, depois iremos a Gurupi e finalizamos a atividade da Agenda Cidadã na cidade de Natividades. Então, tenho certeza que todos os municípios, 139 municípios, serão agraciados com esta visita do Tribunal de Contas, mais uma vez, aos municípios, e contaremos também, com certeza, com todos os prefeitos que estão hoje encerrando seus mandatos e aqueles que irão iniciar em janeiro do próximo ano. Então, é contar mais uma vez com a presença de todos. O senhor falou da presença dos prefeitos, dos atuais, dos prefeitos eleitos. Explica para a gente, então, qual é o público-alvo, né, da edição 2016 e quais os temas abordados esse ano. O público-alvo é o jurisdicionado, a verdade é essa, os nossos jurisdicionados. Quem são os jurisdicionados? Tribunal de Contas, prefeito, câmaras municipais, associações, as instituições não governamentais, aquelas que estão ligadas diretamente à sociedade. São estas os convidados a participar da Agenda Cidadã. Nós queremos que o Tribunal de Contas seja interiorizado, vá ao interior, que a sociedade conheça o Tribunal de Contas, conheça o trabalho que é feito, como a fiscalização é feita com relação ao recurso que é direcionado à sociedade. E essas instituições podem fazer essa fiscalização junto ao Tribunal de Contas. As câmaras municipais é o principal parceiro nosso nesse sentido. Os sindicatos, as associações de bairros, as entidades não governamentais, as ONGs, são entidades também que exercem uma fiscalização muito grande com relação aos recursos públicos. Os conselhos de educação e saúde é de uma importância fundamental também nesse sentido, que tenha essa conversa direta com o Tribunal de Contas, que tenha essa conversa direta com os nossos técnicos, os nossos auditores, quem vai estar lá para orientar nesse sentido. Então, o objetivo nosso, primeiro, é exatamente esse, é fazer com que a sociedade
tenham uma participação efetiva no controle dos recursos públicos, que essa participação efetiva seja exatamente junto ao Tribunal de Contas. Eu acho que o Tribunal de Contas, em conjunto com essas entidades que representam o cidadão comum, o cidadão lá do interior, o cidadão da capital, seja aquele que tem a participação direta do recurso público, ele vai nos ajudar e muito a fazer essa fiscalização do recurso público. Então, por isso, este convite que nós levamos a toda a sociedade, através de suas entidades de classe, e o cidadão comum também. É muito importante que o cidadão comum estejam presentes nesses nossos encontros da Agenda Cidadã, para eles conhecerem a fundo, por bem, como funciona a estrutura do Tribunal de Contas em conjunto com essas instituições. Então, esse é o objetivo principal. Agora, o senhor falou da importância da presença do cidadão. Haverá temas como o Portal da Transparência, por exemplo, que é de suma importância. Vamos falar também sobre Pró-Infância, né? Que é uma auditoria feita pelo TCU no Pró-Infância e, claro, a transição de mandato. Então, eu queria que o senhor pontuasse para a gente o que o senhor destaca dessa programação, que o senhor mesmo, em recente entrevista, falou que desde as falas institucionais até o último momento, tudo é muito importante, é crucial o que será repassado de informação, né, na agenda. Nós temos uma situação muito importante hoje dentro da estrutura da Agenda Cidadã, por isso a opção nossa em fazermos a Agenda Cidadã esse ano após as eleições. Por quê? Porque nós temos aí o prefeito eleito, o prefeito que irá comandar o município, o presidente da Câmara, que também foi eleito nessa situação, que a partir do dia 1º, todas as câmaras também irão fazer as suas eleições para o presidente, e aqueles que estão saindo também do município, que estão deixando o município. Ou aqueles que não conseguiram se reeleger, ou aqueles que também se reelegeram, que eles também têm essa situação com relação à transição do mandato. E a peça fundamental nossa, nesta Agenda Cidadã, ela está direcionada com relação à transição de governo. Agora, por que essa preocupação? Porque nós temos que direcionar a capacitação a quem está recebendo a prefeitura e quem irá dirigir o município desses 4 anos. E a transição de governo vai exatamente afunilar para essa situação. O prefeito tem que estar consciente que não é o mandato dele, está se encerrando o mandato dele, mas a gestão pública ela é continuada, ela não para, ela tem que ter a continuidade. Então nós temos que mostrar isso aos gestores, não é porque o atual prefeito deixou de fazer o seu substituto, eleger o seu substituto, que ele não possa dar andamento naquelas situações que venham de encontro à sociedade, que venham de encontro ao cidadão comum. Então, a transição de governo é exatamente isso, é para mostrarmos como deve funcionar a prefeitura no conjunto da obra em todo, não só em parte daquele que está deixando o governo. O que interessa é que tenha continuidade na administração. Para isso, nós estamos elaborando, vai ser distribuído a todos os mandatários, aqueles que irão comandar o município, uma cartilha nesse sentido. E essa cartilha traz todas as situações com relação à transição de governo. Nossa preocupação fundamental é essa. Além da estrutura em si com relação à transição, nós temos outras situações muito importantes com relação ao SEBRAE. O SEBRAE que é o parceiro fundamental nosso no programa Agenda Cidadã. Ele traz uma palestra com relação à micro e pequena empresa dentro do município, que é muito interessante também aos prefeitos que estão entrando para conhecer essa lei, os benefícios que essa lei traz ao seu município, como as compras, as licitações, o empreendimento, a valorização do empreendimento, do comércio local. Então, tudo isso é de uma importância fundamental dentro da Agenda Cidadã. E ainda a outra estrutura das palestras que estão inseridas dentro da programação, como a CGU, Controladoria Geral da União. Vai falar sobre o Portal da Transparência, Lei de Acesso à Informação, né, presidente? Exatamente, que irá trazer uma palestra com relação aos portais da transparência, que é uma outra situação que o Tribunal de Contas
em conjunto com a CGE, CGU e TCU, está fazendo auditorias precisas, bem encaminhadas, bem definidas, porque o cidadão comum tem que ter acesso ao portal da transparência do seu município. É uma exigência da lei, né? E essa lei já existe há mais de 7 anos, já está aí há 7 anos, sem ainda o cumprimento como deve ser cumprida. E uma das metas nossas é fazer com que também os portais da transparência sejam bem debatidos, bem conversados dentro da agenda cidadã. Porque a partir do momento que o gestor público ele tem as suas contas, as suas atividades, o seu trabalho com transparência, possa ter certeza que ele irá ter sucesso na sua administração. Porque tudo transparente traz segurança, traz lealdade, traz conforto para quem está administrando e traz mais conforto ainda para quem está todo mês repassando os seus recursos através dos impostos, né? Porque ele está vendo que o imposto ele está sendo bem empregado. Então, tudo isso é muito interessante. E temos também a participação com relação ao AB, que hoje tem uma participação efetiva com relação também à agenda cidadã, além das empresas que fazem parceria nesse sentido, como a Odebrecht Saneatins e a Energisa, na situação das renegociações das dívidas com os municípios. Nós sabemos que tem muitos municípios que têm situações que precisam ser renegociadas. E lá vai estar presente também essas empresas para trabalhar junto ao gestor e negociar essas dívidas. Então, o conjunto da obra com relação à agenda cidadã, como vocês estão vendo, é um conjunto muito grande nesse sentido. É exatamente por isso que é a 10ª agenda cidadã que se faz hoje no Tocantins e com sucesso total. E tenho certeza que a agenda cidadã 2016 alcançará o mesmo sucesso, ou queremos que seja maior do que os anos anteriores com relação a este ano. Nós queremos que a agenda cidadã esse ano seja a agenda cidadã realmente do cidadão, participação do cidadão dentro dessa estrutura, desta inovação, levando o Tribunal de Contas aos municípios e fazendo com que o cidadão comum também venha para dentro do Tribunal de Contas. Esse é o nosso objetivo principal. Então, presidente, vamos aproveitar a oportunidade de fazer esse convite especial para que todos participem do Agenda Cidadã, né? Os gestores e também toda a comunidade, como o senhor falou, que é importante. É muito importante. Eu faço aqui um convite, mas todo especial a todos os gestores, aqueles... Hoje se sabe quem serão os prefeitos em todos os municípios dos próximos 4 anos. E também os vereadores. Os vereadores são peças fundamentais nessa estrutura. O vereador presidente da Câmara, ele está em cada município, vai sair dali o presidente. Então, o nosso convite é estendido a todos os vereadores de todos os municípios, que vocês participem, que os senhores, as senhoras vereadoras e vereadores tenham essa participação efetiva dentro da agenda cidadã. O prefeito eleito, este é de fundamental importância, é a peça principal, originária dentro da estrutura da agenda cidadã, e também aquele que está deixando a prefeitura, ou pelo fato de estar encerrando os mandatos de 8 anos, 2 mandatos, né, somando 8 anos, ou aqueles que não conseguiram a reeleição, mas que é de importância fundamental que façam-se presentes na agenda cidadã, exatamente para direcionarmos e encaminharmos e termos um norte definido para os nossos municípios, para os gestores que irão comandar os seus municípios a partir de então. Está feito o convite. Para saber mais, é só acessar o hot site do Agenda Cidadã. Entre no site www.tce.to.gov.br e clique no banner do evento. E aí você pode conferir as inúmeras informações disponíveis, como a programação completa. Bom, e a gente fica por aqui. Presidente, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no TCE Notícia.
Obrigado, eu que agradeço, Dênia, mais uma vez, por estar aqui na TCE Notícia e, mais uma vez, reforçando esse convite aos nossos jurisdicionados, que todos possam estar presentes nas respectivas regionais do qual receberam os convites, no sentido de fecharmos a Agenda Cidadã 2016, com chave de ouro. Obrigada mais uma vez, presidente. Sucesso no Agenda Cidadã. E a gente fica por aqui até o nosso próximo encontro.